Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é Raiva em Animais, o papel do auxiliar veterinário na defesa da saúde pública. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Para iniciar, Karina, o que é a raiva e o que é saúde pública? Primeiro, o que é saúde pública? Saúde pública é um conjunto de manobras, do Estado, do governo, de cada Estado, do governo federal, que tem a finalidade de garantir o bem-estar físico, o bem-estar mental, da população como um todo, da população humana, mas também acaba afetando também a população animal. E a raiva, ela tem um impacto muito grande na saúde pública, porque a raiva é uma zoonose, ou seja, é uma doença que ela é transmissível de humano para animal e de animal para seres humanos. E é uma doença que a saúde pública acaba que preocupa muito, porque ela tem uma gravidade muito grande, em animais, ela é 100% letal, ou seja, todos os animais que acabam se contaminando com o vírus da raiva, infelizmente, vão vir a óbito, E os seres humanos que foram contaminados, que foram expostos, que não foram corretamente tratados, não foram corretamente atendidos, não foram para um centro de zoonose tomar o soro, infelizmente também vai ser uma doença letal. A gente tem assim, a taxa de sobrevivência é muito baixa, tá? No Brasil, se eu não me engano, até a última vez, que eu pesquisei para fazer esse podcast, somente 3 pessoas sobreviveram da raiva e sobreviveram com uma situação assim que nem falo que é uma vida, A pessoa só está com o coração batendo. Então, assim, é uma doença extremamente grave, por isso que é uma doença que tem uma preocupação muito grande na saúde pública. Como eu falei, ela é provocada por um vírus, Esse vírus, ele vai entrar no nosso corpo e no corpo do animal através de mordeduras ou através de arranhões, tá? Então, ou um animal, um cachorro, um gato, um morcego, um rato, vai nos morder, Ele está contaminado, ele está com um vírus, é importante deixar bem claro isso, que esse animal ele precisa ter a doença, ele vai morder a gente e a gente vai se contaminar, a gente vai ficar exposto. A mesma coisa como que o cachorro pega o vírus, como que o cachorro vai pegar a raiva? Ele brigou com outro cachorro que estava contaminado e acabou se contaminando. Ou ele brigou com um rato, ou ele teve contato com um morcego e acabou se contaminando. Ainda sobre a raiva, a gente tem que os morcegos, eles são reservatórios naturais da doença. O que é um reservatório natural? São animais que eles vão portar o vírus da raiva e eles vão viver por muito tempo com o vírus sem manifestar a doença. Então, eles são assim, dos mamíferos, eles são a espécie mais resistente. Tá? O vírus da raiva ele vai acometer todos os mamíferos, sem exceção, então seres humanos, porquinho da Índia, coelho, todo mundo acaba sendo susceptível a se contaminar. Porém, os morcegos, eles vivem muito tempo com o vírus da raiva, então são os animais que a gente mais preocupa. É muito importante a gente deixar claro aqui que muitas vezes as pessoas elas preocupam só com um morcego que é hematófago, que é aquele que se alimenta de sangue. E acaba que acha que esses morcegos que tem na cidade, esse morcego não vai fazer nada não, ele se alimenta só de castanha e de frutas, mas eles têm dente, e se eles têm dente, eles têm uma capacidade muito grande de morder, e às vezes eles entram na nossa casa e a gente, tenta espantar ele, ou tenta matar, o que é errado, e ele vai se proteger mordendo. Então tem esse risco. E a mesma coisa os animais. Às vezes o cachorro, o gato viu um morcego, vai querer pegar esse animal vai se defender porque ele está sendo atacado e vai morder e acaba que vai contaminar. Não só cachorro, não só gato, mas outros animais também. Uma coisa que é muito importante a gente trazer aqui sobre a raiva e da questão onde que o auxiliar de veterinário entra aqui nessa questão da raiva, é que muitas vezes tem uma falha na informação
nas informações sobre a raiva. Muita gente acha que é uma coisa e é outra coisa, né? E o auxiliar de veterinário, ele entra com um papel muito importante, que é o papel de transmitir a informação para mais pessoas, né? Que é o que a gente vai fazer aqui hoje. O auxiliar de veterinário, ele vai conseguir, né, transmitir para mais pessoas, porque a informação vai fazer com que essa doença consiga, né, sumir do Brasil. Muita gente acha que não tem raiva mais no Brasil, né? Que a raiva só acontece em bovinos, né? Em vacas, em cavalos, lá na roça. Mas a gente teve, por exemplo, na semana passada, né? A gente está no mês de setembro, a gente teve no começo do mês de setembro um caso de raiva diagnosticado em cachorro. A gente vai deixar a reportagem aqui para vocês. Então, assim, a raiva ela não sumiu do Brasil. A gente tem sim em cães, tem sim em gatos. E muitas vezes ela não tem, ela acontece por falha na informação, que é o papel mais importante do auxiliar de veterinário aqui na saúde pública, em se tratando da raiva, é o papel dele educar as pessoas, dele, né, orientar os proprietários de animais sobre aí a doença da raiva. E, Karina, qual que é o papel do auxiliar veterinário no diagnóstico? Então, qual que é o papel do auxiliar de veterinário no diagnóstico da raiva? Como ele é um profissional da área da saúde, né, lidando aí com animais, ele vai ser um profissional que ele vai ser capacitado a entender quais são os sinais que vão sugerir que o animal esteja com raiva. Então ele vai entender, o animal que está com o vírus da raiva, na maioria dos casos, ele vai ter um quadro de cialorreia. Ele vai salivar excessivamente, ele vai ter muita baba na boca. Esse animal ele vai ficar com paralisia, que vai começar lá nos dedinhos do pé e essa paralisia vai subindo. Esse animal, muito provavelmente, ele vai ter um resquício de que ele foi mordido por um outro animal ou ele foi arranhado por um outro animal, né? Então, o papel dele é muito importante, que é o papel de identificar os sinais. E muitas vezes não estou falando só dos sinais desse animal que foi atendido numa clínica, mas eu falo também dos sinais desse animal que ainda está com o seu tutor na sua casa, né? Então, por exemplo, vamos supor, ainda está com um animal, ela não é auxiliar, né? Mas ela está com um animal com alguns sinais clínicos e ela pede orientação de um auxiliar. Ao falar para esse auxiliar, né, o que o cachorro dela está manifestando, mandar vídeo para ele, ele vai te orientar e fala assim, olha, Ingrid, está tudo indicando que esse animal esteja com raiva. Então, você vai fazer isso, isso e aquilo, leva no veterinário, toma cuidado, é uma doença que não tem cura, esse animal ele vai ficar mais agressivo, porque o vírus vai provocar essa alteração, né? Então, o auxiliar de veterinário, ele tem esse papel muito importante no diagnóstico, e no diagnóstico principalmente precoce. Mas por que tem a ver o diagnóstico precoce, Karina, se você falou que não tem cura? Então, tanto faz se vai diagnosticar hoje ou diagnosticar amanhã. Esse animal não vai sobreviver, tá? Mas quanto menos esse animal ficar com a Ingrid, melhor vai ser para ela. Então, vem a questão da saúde pública, né? A preocupação não é só com o cachorro da Ingrid, mas é com ela, né? Porque se esse cachorro fica com ela mais 3, 4 dias, é uma chance maior dele morder ela, de transmitir a doença para ela. Então, ela tem que trazer para a gente, o auxiliar vai, né, ajudar na identificação, colocar esse animal em uma clínica veterinária para diminuir os riscos de passar para a Ingrid, para a mãe da Ingrid, para quem mora com ela, tá? Então, por isso que o auxiliar de veterinário, ele tem um papel muito importante no diagnóstico e isso vai interferir muito lá na saúde pública, que é na transmissão para pessoas e para outros animais, porque às vezes a Ingrid tem outro cachorro, tem outro gato para não transmitir para os outros animais. Karina, conta pra gente um pouco sobre a prevenção e a vacinação da raiva. Então, a prevenção da raiva, a única prevenção é a vacinação. A vacinação, né, ela é obrigatória, então ela é obrigatória nos animais domésticos. Que são animais domésticos? O cachorro, o gato, o porco, a vaca, o cavalo, cabritos e ovelhas, que são animais que a gente, né, os seres humanos, a gente acaba manuseando mais. E qual que é o papel do auxiliar de veterinário na prevenção da raiva? Como a prevenção da raiva ela é feita através da vacinação, então o auxiliar de veterinário ele impacta em duas formas. Primeiro, ele orientar as pessoas sobre a existência da vacinação, onde que é aplicada a vacinação, né? Orientar que tem a vacinação que é feita na clínica veterinária. Se você não tem condições de pagar a vacinação na clínica veterinária, que tem a vacinação das campanhas, né? Que acaba que
as prefeituras fazem as campanhas, cada uma na sua data, em setembro, em outubro, geralmente no final do ano. Então, o auxiliar de veterinário, ele tem esse papel de orientar sobre, né, a importância de vacinar todo ano os cães e os gatos, né, nas clínicas veterinárias ou nas campanhas. E ele também tem um papel muito importante, que é o papel de aplicar a vacina. Então, ele não só te orienta que tem a vacina, mas ele também é capacitado a aplicar a vacina de raiva nos animais que podem receber a vacina. Porque é muito importante que vocês entendam, a gente já falou isso numa outra live, né, que a gente vai deixar aqui o linkzinho, que nem todo animal pode ser vacinado. Para o animal ser vacinado contra a raiva, ou qualquer outra vacina, ele tem que estar saudável. Você não pode vacinar um animal que está com diarreia, que está vomitando. Você não pode aplicar uma vacina nesse animal. Então, o auxiliar de veterinário, ele tem essa capacitação. Então, recapitulando, tá? O auxiliar de veterinário, ele participa muito na prevenção da raiva, no quesito de educar a população, participar da educação da população sobre as campanhas de vacinações, né? E também sobre as vacinações que são feitas em clínica. Então, a gente tem duas alternativas: ou vacinar os nossos animais nas clínicas veterinárias, ou vacinar os nossos animais nas campanhas que são realizadas pela prefeitura. E ele também participa na questão de aplicar a vacinação. Então, ele vai ter a capacitação, claro, se ele tiver, né, estudado em uma escola que realmente preocupou com o conhecimento dele, que realmente ensinou ele a questão da vacinação, tá? Então, ele vai participar dessas duas etapas, então ele vai impactar muito positivamente na saúde pública. Karina, agora conta pra gente um pouquinho sobre os tratamentos e cuidados com os animais que estão com raiva. Então, infelizmente, a raiva, ela não tem um medicamento que vai, de fato, matar o vírus, né? O tratamento, ele vai ser paliativo, né? Infelizmente, a gente não pode fazer a eutanásia desse animal, porque a legislação não permite. Esses animais, eu preciso deixar que ele morra de uma forma natural, né? Para não dificultar o meu diagnóstico lá na frente. Então, a gente vai fazer um tratamento paliativo. A gente, na maioria dos casos, vai colocar esse animal em coma até, né, que acabe, que a doença, infelizmente, provoque a morte desse animal. E o papel do auxiliar de veterinário no tratamento, no cuidado dos animais com a raiva, é um papel muito bonito, é um papel que exige muita empatia, né? Porque ele, juntamente com o veterinário, ele vai colocar a vida dele em risco, porque ele vai manusear um animal que está com uma doença que é letal, inclusive para a gente, mas ele vai colocar essa saúde dele em risco para manter o bem-estar desse animal até o dia dele morrer, até o dia dele ir embora. Então, ele vai garantir que esse animal tenha um conforto, pelo menos, né? Como é um animal que, na maioria dos casos, vai estar em coma, a gente vai, né, o auxiliar, ele vai colocar esse animal em cima de um cobertorzinho para esse animal não se machucar nas gaiolas, manter esse animal limpo, porque não é só porque esse animal está com uma doença que vai resultar na morte que a gente vai deixar esse animal sujo de xixi, sujo de cocô, né? Que a gente vai deixar esse animal, né, à deriva lá na clínica. Então, o papel do auxiliar é esse: é manter, né, fazer com que esse animal ele tenha o máximo do bem-estar, até o máximo da dignidade dele, né, até que chegue, infelizmente, a hora da morte. E isso é uma coisa, né, que envolve bastante empatia, porque ele sabe, o auxiliar sabe que ele está colocando a vida dele em risco e, mesmo assim, ele garante o bem-estar do animal, que é o que faz a profissão do veterinário, do auxiliar, ser uma profissão muito bonita. E, Karina, essa morte, ela é rápida? Então, vai depender muito da quantidade de vírus que entrou no corpo do animal, na musculatura, não entra no sangue, tá? Então, a raiva não cai na corrente circulatória, ela é uma doença diferente das outras. E vai depender também do próprio sistema imunológico do animal. A maioria dos casos, esse animal ele vai ter uma morte rápida em questão, assim, de uma semana, né? Então, assim, e depende também da espécie. Por exemplo, equinos, geralmente, vai morrer em questão de dias. Os cães vão morrer em questão de semana ou semanas. O ser humano, ele pode demorar um pouco mais de um mês. Então, depende também da espécie. Então, são vários fatores, mas vamos colocar numa média aí de mais ou menos 1 a 2 semanas para esse animal começar a manifestar os sinais e, infelizmente, chegar a óbito. Então, são 2 semanas, né, infelizmente, de sofrimento e de risco para o auxiliar e para o veterinário. E, Karina, qual que é o papel da educação e da conscientização sobre a raiva? Então,
né? A questão da educação e da conscientização da raiva é que muitas pessoas têm várias informações que são informações erradas. Então, por exemplo, muita gente acha que todo cão, todo gato tem o vírus da raiva dentro do corpo dele. Isso é uma coisa errada, né? Ele precisa, para um cachorro ter o vírus da raiva, ele precisa ter sido mordido ou arranhado por um outro animal com o vírus da raiva. Para um gato ter o vírus da raiva, que tadinho dos gatos, né? Eles sofrem muito preconceito, ele também precisa ter apanhado de alguém, ter tido uma mordida, né? Então, assim, tem essas falhas na educação, pessoas que acham que é uma coisa e é outra, que acaba dificultando muito, né? Um dos pontos é esse, da pessoa achar que todo cachorro, todo gato tem o vírus da raiva. Outro erro é todo mundo achar que não existe mais vírus da raiva em cães e em gatos. Não tem mais. A raiva acabou em cachorro e em gato no Brasil. Só tem vaca, em cavalo, em porco. O cachorro acabou, né? Ou acreditar que só um morcego se alimenta de sangue que pode transmitir o vírus da raiva. E aqui entra o papel do auxiliar de veterinário que a gente comentou, né? Que o auxiliar de veterinário, ele tem um papel muito importante na conscientização da população, porque ele vai ajudar, juntamente com o veterinário, a disseminar informações corretas sobre a raiva, né? Disseminar para as pessoas, para os proprietários de animais, que a raiva no Brasil ainda é presente, tanto em cães quanto em gatos, conscientizar que é importante vacinar, ou vacina numa clínica, ou vacina numa campanha de vacina, uma campanha do próprio governo, né? O papel de conscientizar que, olha, infelizmente é uma doença que, se acometer o seu cão, o seu gato, infelizmente vai provocar morte, é arriscado. Você tem que levar esse animal para uma clínica veterinária, porque se esse animal te morde, se ele te arranha, ele vai te transmitir o vírus da raiva, né? Então, o auxiliar de veterinário tem esse papel muito importante na educação. E se fosse mais disseminado as questões sobre a raiva, né, não fosse só a questão que a gente vê muito, o erro, que é, olha, vai ter campanha de vacinação da raiva aqui na sua cidade. Pronto. Mas não educa a população do porquê que é importante vacinar. Então, muita gente não leva os cães, não leva os gatos para a campanha, por mais que seja de graça, porque ela não vê importância nisso, ela não sabe do quão grave é a raiva para a saúde pública. Então, o auxiliar de veterinário, ele entra nessa questão de aumentar a disseminação. Quanto mais as pessoas forem educadas sobre a raiva, né, mais elas vão preocupar em vacinar os animais e menos casos de raiva a gente vai ter aí no Brasil. Por isso que é importante, inclusive, que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para elas verem o tanto que é importante a questão da gente prevenir a raiva, porque, né, se a raiva acontecer em um humano, acontecer em animal, a chance desse animal e dessa pessoa morrer é praticamente 100%. Então, a gente tem que preocupar em evitar a doença. Então, para finalizar, Karina, bora fazer um resumo do nosso podcast de hoje? Vamos. Qual que é o papel do auxiliar de veterinário na saúde pública em se tratando da raiva? O papel do auxiliar é, primeiro, educar a população sobre a raiva, que é uma doença que, infelizmente, é letal, que é uma doença que é transmissível através de mordedura e arranhões, e que a única forma de prevenção é a vacinação. Um outro papel do auxiliar de veterinário muito importante é o papel de participar do diagnóstico dos animais com a doença, né? Identificar que os animais estão manifestando os sinais clínicos da doença para fazer um diagnóstico precoce e fazer com que esses animais tenham menor chances de transmitir para outros animais e transmitir também para os seus tutores. Um outro papel muito importante do auxiliar de veterinário é na questão da prevenção. Prevenção através da educação da população, que a gente já mencionou, e também da vacinação, orientando sobre os locais onde temos as vacinações gratuitas ou vacinações pagas no particular e até mesmo a aplicação de vacina aí nos animais. E o último papel do auxiliar de veterinário, que é muito importante, é no cuidado dos animais que estão doentes, né, que é no cuidado paliativo, onde o auxiliar de veterinário ele coloca a sua vida em risco para garantir o bem-estar, garantir aí a saúde, né, a qualidade de vida desse animal, até que infelizmente, né, a morte aconteça, que infelizmente vai acontecer. Então, né, parabéns para vocês que ficaram aqui até o final. A gente vai pedir para vocês compartilharem, né, porque vocês viram que a importância da educação na prevenção da doença, né? Então compartilhe para mais pessoas entenderem o papel do auxiliar de veterinário e entenderem também a questão da prevenção, né, da raiva, que é o que a gente precisa, que é o foco inicial, é prevenir para não acontecer e, quem sabe, erradicar a raiva aqui no Brasil.
Então, muito obrigada para vocês que ficaram até o final. Se tiverem alguma dúvida sobre a raiva, deixe para a gente aqui nos comentários. E é claro, se tiver sugestão sobre uma outra doença que vocês acham que o auxiliar de veterinário tem um papel muito importante, né, deixe aqui que a gente faz um vídeo para vocês. E eu te espero no próximo vídeo. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.